A democracia precisa de diálogo, mas também precisa de coerência. Existe uma frase que eu gosto bastante quando vamos falar sobre democracia e liberdade de expressão. Se você só defende a liberdade de expressão quando concorda com quem está falando, talvez você não esteja defendendo a liberdade de expressão. Você está defendendo apenas a sua opinião. E é justamente por isso que eu quero falar sobre a polêmica envolvendo a Dia TV e a entrevista com o deputado Kim Kataguiri. Mas antes, deixa eu me apresentar. Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Eu sou Henrique Girão, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E se você gosta de vídeos assim, falando sobre política, falando sobre filosofia, vlogs de viagem, vlogs de unboxing, vlogs aleatórios, convido vocês a conhecerem o canal, assistirem outros vídeos e, por fim, se inscreverem aqui caso goste. E não esqueça também de deixar aquele like que ajuda bastante. Outra coisinha que eu acabei de reparar que eu estou com a blusa da NASA falando sobre algo... sobre um político de direita, né? Então, antes de tudo, eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui para defender a GTV. Não estou aqui para atacar o Kim Kataguiri. E essa blusa aqui da NASA não é uma mensagem subliminar que eu sou de direita. É porque eu gosto realmente da NASA, eu gosto de todos os estudos que ela traz, eu gosto daquela maravilhosa câmera no meio da nossa atmosfera. Eu gosto muito do universo, então por isso que eu tenho pijamas e blusas da NASA, tá? Então, não, eu não sou de direita. Ao contrário, se vocês assistirem meu vídeo, vocês vão perceber que eu sou bem de esquerda. Voltando para o vídeo, o que me interessa, inclusive, discutir é um problema muito maior. O que acontece quando uma sociedade começa a acreditar que, simplesmente, conversar com alguém virou sinônimo de concordar? Mas antes da gente responder essa pergunta, olha isso aqui que lindo. A minha gata e meu cachorro dormindo juntinhos, se esquentando nesse frio. Só pra deixar claro, isso aqui é coberta deles, tá? Eles podem usar à vontade, é que eles não querem usar mesmo. Parece, muitas vezes, que o fato só de você querer entrevistar, conversar, ou dar espaço para alguém, quer dizer que você concorda ou apoia aquela pessoa. E isso é extremamente perigoso quando a gente vai falar sobre liberdade de expressão e, principalmente, democracia. Porque uma democracia saudável só funciona de forma boa com o diálogo. E isso não significa que todos têm razão, nada disso, tá? E muito menos significa que alguma ideia tem mais valor do que a outra. Significa apenas que as ideias precisam ser confrontadas. E quando você impede alguém de falar simplesmente porque discorda do que ela pensa, discorda qual é o posicionamento dela, você deixa de vencer o argumento e passa a censurar, passa a impedir que ela exista. E isso, historicamente falando, não termina bem. Já que nós estamos falando da Dia TV, a própria imprensa tradicional, essas de TV aberta, funciona dessa forma. Nós vemos jornalistas entrevistando os presidentes, ditadores, criminosos, condenados, investigados, empresários, ativistas, inclusive até a própria sociedade quando eles querem saber alguma opinião social. Entrevistar nunca foi e nunca será sinônimo de apoiar um lado. Muito que pelo contrário. Uma boa entrevista serve justamente para colocar as ideias em provas. Literalmente, pegar o pau na mesa e mostrar que aquilo de fato serve. E para ser sincero, então, eu não vejo que o problema da GTV foi entrevistar um político de direita. O problema acabou sendo outro. A Dia TV construiu a sua marca na internet, dando espaços, acolhimento nesses espaços, segurança nesses espaços para um público LGBTQIA+, para mulheres, para minorias e para criadores como eu que defendem essas pautas. E esse posicionamento fez parte da identidade da emissora. Inclusive, foi isso que atraiu seu público. E justamente por isso, quando você convida um político conhecido por criticar diversas dessas pautas, diversas dessas agendas que, em tese, essa emissora protege, você precisa entender que exige uma responsabilidade enorme, editorial e pública.
não basta dar espaço para o político, não basta simplesmente abrir um microfone para ele cagar pela boca. É preciso estar preparado para conduzir uma entrevista difícil, porque o público espera isso, e foi justamente, dando spoiler, foi justamente isso que o público viu que não aconteceu. Independente do que a gente acha do entrevistado, né, que é o Kim Kataguiri, ele tem muitas polêmicas que batem de frente contra as pautas que eu defendo, que as pessoas que assistem normalmente Dia TV defendem, que a própria Dia dita que defende. Conseguem perceber a diferença? Eu não preciso chegar aqui e falar, olha gente, o Kim odeia as minorias, odeia o público LGBT, odeia as mulheres, odeia qualquer coisa relacionada à minoria. Eu posso só apresentar fatos, apresentar entrevistas que ele mesmo fez, tem vídeos, documentos. Bom, eu posso deixar até o link aqui embaixo para vocês mesmos tirarem suas próprias conclusões. Agora vem a pergunta que eu acho que é importante a gente fazer por toda essa discussão. A Dia TV deveria ter convidado o Kim Kataguiri? O Kim, o deputado Kim? E na minha opinião, a resposta é sim. Porém com ressalvas. Deveria ter feito isso sabendo exatamente quem estava sentando naquela cadeira de entrevistado, porque entrevistar alguém tão controverso exige um certo preparo, exige pesquisa, exige perguntas difíceis, exige respostas prontas e afiadas, exige contrapostos, exige provas para debate e principalmente exige coerência com a identidade do próprio veículo que está fazendo a entrevista. Se você construir uma empresa dizendo que determinadas pautas são importantes, seu público espera que elas sejam defendidas com argumentos quando forem questionadas. Caso contrário, a sensação é de incoerência. É inevitável esse tipo de sensação. Foi isso que, quando eu assisti aquilo, eu senti. Foi isso que, inclusive, os próprios influenciadores que trabalham na Jean TV sentiram. Porém, saindo um pouquinho da caixinha, existe um outro lado dessa história. E esse lado acaba me preocupando até mais do que toda essa polêmica do Dia TV entrevistando um cara de direita. A reação de quem acredita que determinadas pessoas simplesmente não deveriam ser entrevistadas, não deveriam ter espaços, seja um pouco preocupante. Esses pensamentos podem parecer justos quando atinge alguém que você de fato discorda, por exemplo, Kim Kataguiri. Mas e quando for alguém de quem você gosta, que você defende, que também tem as mesmas opiniões? Quem decide quem pode falar e quem não pode? Quem define quais as ideias merecem ou não merecem espaço? Hoje é o seu adversário que foi, entre aspas, censurado. Mas amanhã pode ser você ou quem você acredita. E é por isso que a liberdade de expressão precisa ser defendida de maneira consistente. Não apenas quando ela favorece o nosso lado. Uma emissora pode tomar uma decisão e o público pode discordar dela. Inclusive, a gente pode ter vários exemplos nas TVs tradicionais. Isso também faz parte da democracia. Talvez o maior erro tenha sido acreditar que bastava colocar um político polêmico diante das câmeras que a gente estaria sendo equilibrado quando a gente vai falar sobre política. Mas só isso não basta. É preciso ter contexto, é preciso ter preparo, é preciso entender quem é a sua audiência. Por exemplo, a minha audiência é meu cachorro bem alimentado e feliz, mas que ele esteja velhinho. Porque a entrevista nunca acontece num vazio. Ela acontece dentro da história que aquele veículo construiu dentro da internet. E se aquele veículo, no fim das contas, trouxe o Kim Kataguiri, mesmo definindo pautas de esquerdas, esse veículo vai precisar aceitar as críticas das pessoas que assistem. E outra coisa, tá, gente? Toda essa discussão não é somente sobre o Dia TV, sobre Kim Kataguiri, sobre direita e esquerda.
é sobre nós como sociedade, é sobre a nossa democracia. Nós estamos cada vez menos interessados em entender quem pensa diferente. Estamos interessados apenas em defender nossas ideias e vencer. Estamos mais preocupados em cancelar determinadas pessoas, estamos mais preocupados em humilhar elas em respostas mais adequadas, em transformar qualquer tipo de conversa em uma disputa, em uma guerra, em vez do diálogo. E uma sociedade que perde a capacidade de conversar dificilmente consegue resolver os seus problemas. O diálogo não significa concordância, significa maturidade. Você pode ouvir alguém durante uma hora inteira e continuar discordando de absolutamente tudo. Por exemplo, eu quando fiquei vendo a entrevista do Kim Kataguiri, porque eu estava discordando de tudo que ele falava, e inclusive estava discordando da forma que foi inclusive a entrevista da Dia TV. Mas, pelo menos, sua discordância será baseada no que foi dito e não na caricatura que fizeram daquela pessoa. Você vai tirar suas próprias conclusões. Talvez esse seja o verdadeiro aprendizado de toda essa história da Dia TV com a entrevista do Kim. Democracia não é quando apenas quem concorda comigo pode falar. As lutas podem ser diferentes, mas a sociedade é uma só. Então veja o que aconteceu com a Dia TV e com o Kim Kataguiri, na entrevista com o Kim Kataguiri, de uma forma um pouco diferente da normal. Eles erraram, a Dia TV errou de ter convidado aquela pessoa. Existem pessoas de direita que não usam palavras ruins, não usam escândalos, não usam difamações, não usam opiniões contra um grupo de minoria para serem entrevistados. Da mesma forma que existem também pessoas de esquerdas que são extremamente radicais. Então, a Dia errou. A sociedade olhando, ao meu ver, tá? Agora eu vou falar. A sociedade olhando aquilo que aconteceu na Dia também errou. Porque a Dia, por mais que foi construída na internet, por mais que ela se fez dentro de um grupo de minorias, ela tem o direito editorial de decidir quem ela deve entrevistar. E eu acho certo eles entrevistarem todos que estão ao redor. Não estamos aqui para censurar ninguém. Não estamos aqui para limitar ninguém. Só que essas entrevistas, que eu acho que foi o maior problema, tem que ser com pessoas que são capazes de fazer, de coordenar essa entrevista com conhecimento, não com resposta de inteligência artificial. Porque o que interferiu totalmente de como o público viu aquilo foi justamente o entrevistador ficar quieto, dar espaço e não responder nada, não defender nada, não opinar em nada. Foi isso que machucou quem assiste, como eu, a Dia TV.